Tal como temos vindo a anunciar, o nosso convidado de hoje é o Dr. Ulisses Correia Silva, é Presidente do Movimento para a Democracia e Primeiro-Ministro. Vamos olhar então para algumas novidades, saídas da direção nacional do partido. Olharemos também para alguns desafios, os principais desafios que se colocam hoje ao desenvolvimento de Cabo Verde. Dr. Ulisses Correia Silva, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Já agora, o senhor tinha dito que o MPD ia ganhar todas as câmaras municipais, embora no dia das eleições de manhã, quando foi votar, foi mais comedido, não se comprometeu, digamos, com uma fasquia, mas ainda assim, utilizando uma linguagem, digamos, futebolística, disse que a equipa estava a treinar e que a ideia era ganhar. Mas o MPD acaba por deixar o estatuto de maior partido autárquico ao PAICV. Houve algumas vozes, ainda há algumas vozes responsabilizaram-no, digamos, por esse desaire eleitoral. Pergunto-lhe se alguma vez sentiu-se tentado a pedir admissão por causa da derrota do Movimento para a Democracia nas autárquicas. Em primeiro lugar, bom dia e obrigado por este convite para estar neste programa e desejar um bom ano. Ainda estamos em janeiro, claro. e faz tudo sentido para si, ao Arão, a toda a equipa da rádio e aos ouvintes. As eleições autárquicas deram o resultado que os munícipes e eleitores quiseram. É claro que quando você vai a uma eleição, não vai para perder. E nós não estamos a falar de eleições legislativas, são eleições locais. A eleição na praia é diferente da eleição em Santa Catarina ou em Ribeira Grande de Santo Antão. No sentido de que são os eleitores desses municípios que votam, escolhem. Por isso é legítimo que possa pretender, e o partido e os nossos candidatos pudessem pretender, ganhar lá onde competem, lá onde se apresentam perante os eleitores. É nesse sentido que eu afirmei que nós entramos em campo para vencer. É evidente, como no futebol também, você entra em campo para vencer e nem sempre vence. Às vezes empata, às vezes perde, mas nas eleições os empates são relativamente difíceis e no sistema que nós temos é normal que haja um vencedor. Portanto, está aqui a dizer que não há um contágio, não houve um contágio do desempenho do governo às autarquias, ou seja, não concorda com os analistas e com alguns dirigentes partidários, sobretudo dos partidos da oposição, que dizem que foi um cartão vermelho ao governo liderado por si? Olha, nós já temos dados e temos um estudo pós-eleitoral que demonstra que o contágio daquilo que é o desempenho do governo nos resultados autárquicos é um dos fatores, mas não é o mais relevante. Mas mais importante que isso é o seguinte. Primeiro, quem perde não deve entrar em depressão, quem ganha, dar foguetes e fazer festas dentro de um contexto de eleições locais e projetar para as legislativas. Acha que é o que o PICV está a fazer agora, deitar foguetes? Bom, eu não posso fazer leituras daquilo que o PICV faz. Eu estou a dizer de uma forma geral. O bom senso e a prudência exige que quem perde de facto não entre em depressão e quem ganhe também não dê festas, foguetes, transpondo já automaticamente para as legislativas. Legislativas são eleições bem diferentes, temos um historial anterior. O PCV, por exemplo, ganhou eleições durante 15 anos legislativas e perdeu sempre as autárquicas, o que significa que não há uma projeção automática. O que há é a necessidade de fazer leitura dos resultados, tomar as medidas, as ações, para que possamos nos concentrarmos nas eleições legislativas, que são, como eu disse, bem diferentes. Os cabo-verdianos fazem uma distinção muito clara desses dois tipos de eleições, assim como fazem uma distinção também muito clara das eleições legislativas e presidenciais. Uma das decisões saídas da reunião nacional do Movimento para a Democracia é a antecipação para este ano da Convenção Nacional, que estatutariamente deveria acontecer no primeiro semestre de 2026. Não receia que esta decisão seja vista como uma forma encoputada de se realizar uma convenção extraordinária de
dando, digamos, razão aos críticos internos? Não, em primeiro lugar, a direção nacional foi clara, por unanimidade, de que não é conciliável fazer convenção extraordinária este ano. Segundo lugar, relativamente à possibilidade de antecipação da convenção, ficou com esse entendimento, possibilidade, caso a conjuntura política recomende e caso seja necessário para dinamizar o MPD para as eleições legislativas. Portanto, não há nenhuma decisão taxativa, até porque há um comunicado que foi produzido e emitido pela Direção Nacional. Acho que foi ontem, já deve estar já está disponível, sim, nas redações dos órgãos de comunicação social, que define isso de uma forma muito clara. Muito bem, e esta convenção é, tal como disse o porta-voz Orlando Delgado, é para o relegitimar, assim, enquanto presidente do partido e confirmá-lo também como candidato para primeiro-ministro. Convenção não, Direção Nacional. Sim, Direção Nacional. Depois aqui haverá a convenção, portanto... Se for... sim, se for esse o entendimento. E não receia já agora que no âmbito dessa convenção surjam algumas vozes a reclamar, diretas, que queiram também a disputar a liderança do partido? Olha, é legítimo e somos um partido democrático, mas eu quero deixar claro que o que resultou da declaração e unânime dos membros da Direção Nacional é que há uma confirmação da indicação do atual presidente do MPD, que sou eu, para se apresentar às eleições legislativas enquanto candidato a primeiro-ministro. Segundo, que não haverá eleições, não haverá convenção extraordinária, pelo menos a decisão não foi nesse sentido. Terceiro lugar, que há uma eventual possibilidade de convenção por antecipação da data, que seria em maio de 2026, se um conjunto de condições se verificarem. Primeiro, se a conjuntura política, ainda temos um certo tempo assim o determinar, e se isso for um elemento indutor do aumento da dinâmica política do MPD para as eleições. O órgão que marca as convenções é a Direção Nacional, e quando marca com data e local. Portanto, nada disto aconteceu, quer dizer que nós temos que configurar as decisões na base disso. Sobre a possibilidade de candidaturas outras, o MPD é um partido democrático, aberto, tem as suas regras, claro, e não teme, e nem eu pessoalmente temo qualquer competição. E na política a competição é sal e pimenta. Portanto, seria disponível para disputar a liderança com, por exemplo, Orlando Dias ou mesmo com Paulo Veiga? Se a Direção Nacional marcar convenção por antecipação, e se essa convenção for eletiva. São esses os pressupostos. Muito bem, o senhor foi a presidente da Câmara Municipal aqui da Praia, 2 mandatos, embora no segundo mandato saiu mais cedo, para o seu lugar ficou o Dr. Oscar Santos, já leva quase 9 anos, não é? De mandato, agora como primeiro-ministro, está disponível para continuar. Em 2011, José Maria Neves também foi confrontado com essa decisão. Na altura ele até não queria avançar porque 3 mandatos, dizia ele, era demais. No seu caso, há algum desgaste do governo? Ainda sente-se com vigor para passar 15 anos à frente? Naturalmente, se o MPD ganhar em 2026, ser primeiro-ministro durante 15 anos, isso não é tempo demais para funções governativas? Em primeiro lugar, qualquer governo tem exposição a desgastes. Primeiro, segundo mandato ou eventual terceiro mandato. O importante é que, mesmo com o tempo que às vezes provoca desgastes, haja essa capacidade de revigorar, ganhar novas forças.
se apresentar mesmo nas condições de mais do que um mandato como o partido em que os cabo-verdianos ainda confiam. A nossa convicção de que o MPD ainda é a melhor alternativa para governar Cabo Verde nas condições e no contexto que nós estamos a viver, fazer a mudança dentro da mudança. Quer dizer, o MPD tem demonstrado, um partido que governou em situações muito difíceis, de crises que são graves, e que reorientaram o nosso programa de governo, reorientaram a nossa ação, o nosso esforço e os recursos para cobrir a proteção das pessoas durante as crises graves. Relançamos, recuperamos, temos um projeto e um programa de desenvolvimento em curso e vamos entrar numa nova fase, num novo ciclo, em novo contexto, novas políticas, novas ações e mostrar que continuamos frescos, engajados e comprometidos com Cabo Verde. Mas é um desejo pessoal do Dr. Ulisses Correia Silva, porque considera que é a pessoa, digamos, mais bem posicionada para dar uma nova vitória ao movimento para a democracia, ou porque reconhece que não há, digamos, alternativas em matéria de liderança dentro do partido? Não é pessoal, é coletivo. Repare, eu estou na política para servir, eu disse desde sempre, primeiro, que eu acredito que o serviço público é o mais importante. Se você for ao Palácio do Governo, vai encontrar lá um painel a dizer que o Primeiro-Ministro é o primeiro servidor público. Portanto, não há nenhuma pretensão de estar agarrado a lugar nenhum, não há nenhuma pretensão de se mostrar como o líder único, omnipotente, omnipresente. Isto não existe em democracia. Os cargos são sempre cargos à disposição do partido e à disposição dos cabo-verdianos. O entendimento que maioritariamente ou por unanimidade se chegou à direção nacional é que, tendo em conta o contexto, tendo em conta que nós não governamos em situação normal, cerca de mais de 1/3 ou quase 2/3 daquilo que foi a nossa governação de 2016 até agora foi marcado por crises gravíssimas que fizeram, no fundo, tudo aquilo que era o nosso programa, tudo que era os nossos investimentos previstos tivessem que ser, de certa forma, reconfigurados ao novo contexto, e temos a convicção de que fizemos, dentro da medida das possibilidades do país, do contexto externo, aquilo que Cabo Verde precisava para fazer toda essa proteção e fazer o relançamento. E temos essa perspectiva de futuro que queremos construir junto dos cabo-verdianos, e na medida certa e no momento certo os cabo-verdianos farão a devida avaliação. O que saiu da direção nacional é que o MPD não está a passar por nenhuma crise e, como dizia Orlando Delgado, portanto, o resultado das autárquicas é, no fundo, um alerta para o partido se reposicionar e se conectar também com as aspirações dos cabo-verdianos. É isso? Sem dúvida, tem que se fazer as leituras. Eu disse logo no início, aliás, foi logo no segundo dia, de que os resultados eram maus. Porquê é que não falou no primeiro dia? Já agora muita gente estranhou o facto do Dr. Ulisses Correia Silva não prestar declarações na noite eleitoral. Repare, eu estava no sal e tinha que receber o presidente Joe Biden logo no dia seguinte. Portanto, ele chegou a Cabo Verde no dia 2 e nós tivemos eleições no dia 1. Até termos os resultados das eleições para eu poder me pronunciar já seria muito tarde. Eu tive que dormir porque eu tinha que receber o Presidente dos Estados Unidos da América logo cedo. Foi só por causa disso. Poderia ter articulado com o Presidente da República, ele teria ido ao sal receber Joe Biden. Essa é uma coisa que já foi explicada. Repare, nós temos um regime cabo-verdiano em que o chefe do governo, aliás, o Primeiro-Ministro é o chefe do governo, certo? Nos Estados Unidos da América, o regime é presidencial. O Presidente da República é, simultaneamente, chefe de Estado e chefe do governo. Não há nada que impeça que o chefe de Estado, o chefe do governo, que é também Presidente da República dos Estados Unidos, possa se encontrar com o chefe do governo na qualidade de dois chefes do governo em Cabo Verde. E foi isso que aconteceu. Nós recebemos um convite da Casa Branca, dirigido ao chefe de governo cabo-verdiano, para ter encontro com o chefe do governo dos Estados Unidos da América e ao mesmo tempo a Presidente da República. E só isso é que justificou a minha ida ao SAL, um momento importante para Cabo Verde, uma grande distinção
para Cabo Verde. O Presidente da República, José Maria Neves, foi comunicado antecipadamente que isso iria acontecer, e o importante é que Cabo Verde conseguiu distinguir-se no contexto internacional, nomeadamente no contexto africano, como um país que os Estados Unidos tem em alta conta, e o Presidente dos Estados Unidos da América não visita países de qualquer forma. E mesmo em relação à África, nós fomos o primeiro. Depois de Angola, onde havia, de facto, um programa oficial mais tenso. Muito bem, acho que isso foi explicado, ainda há dias também foi trazida à colação no Parlamento. Nessa reunião da Direção Nacional, um dos pontos é tentar alinhar a estratégia do partido e do governo com as aspirações dos cabo-verdianos. Como é que pensa fazer isso? Aliás, ainda há dias também São Miguel dizia que se fosse por causa da realização de obras, o MPD não teria perdido as autárquicas. Como é que pensa reconectar-se, digamos assim, com os cabo-verdianos? Primeiro, relativamente ao partido, é preciso maior dinamização política. Isso acontece quando você está no governo e, ao mesmo tempo, tem o partido, e os partidos são o suporte da governação. Quando você está no poder, normalmente há esse efeito de uma maior concentração em atividade governativa e, às vezes, uma menor atenção e intensidade na ação partidária. Isso acontece em todos os partidos, sabe? O PCV já passou por isso, o MPD já passou por isso também na década de 90 e está a passar agora. O que é a indicação é que nós temos que criar soluções e condições para a atividade política ser consistente, permanente, intensa a nível local. Lideranças locais, lideranças regionais e depois a liderança nacional. Trabalhar em uníssono. Luís Carlos Silva não estava a fazer esse trabalho? Luís Carlos Silva fez o trabalho dentro do contexto que existia. Um bom desempenho, muita entrega, capacidade de combate, sendo deputado e sendo secretário-geral, isso acabou por criar alguns constrangimentos. Então nós optamos por ter um secretário-geral a tempo inteiro, com experiência, com autoridade política suficiente para se concentrar nesta coordenação, articulação entre aquilo que é as estruturas nacionais e as estruturas locais e termos um partido muito mais forte, dinâmico, e reavivar novamente os nossos militantes para o combate e para a luta política. Ontem, durante a sessão solene do 13 de janeiro, houve duas notas de preocupação que perpassaram todos os discursos: a acentuada diminuição da confiança dos cabo-verdianos nas instituições públicas e políticas e também a elevada taxa de abstenção, sobretudo nas eleições, nas últimas. Como é que, da parte do governo, que lhe toca a si, enquanto Primeiro-Ministro, o que é que se pode fazer para reverter esse quadro? Primeiro, a percepção dos cabo-verdianos relativamente às instituições vem do Presidente da República, Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro, Justiça, Forças Armadas, instituições religiosas. Há um sentimento geral. Segundo, isto está a acontecer também em várias partes do mundo, que a confiança nas instituições tem sido, de certa forma, abalada. Isto tem algumas justificações, alguns fundamentos. Nós estamos numa época em que, primeiro, a saída das crises provocou muita tensão e muita ansiedade em todos. Há uma maior procura pelo Estado para resolver problemas, muito maior do que existia antes. Segundo, temos todo esse fenómeno das redes sociais, de fake news, de ataques cerrados, de colocar os órgãos de soberania e aqueles que têm poder como alvos a serem abatidos. Isso existe. Mensagens, fake news e uma certa ação também dirigida para atingir pessoas, atingir instituições. Depois, quando isso se alarga em termos de influência, acaba por afetar também o nível de confiança. Então, aquilo que nós temos que fazer é o seguinte: este ambiente existe e não podemos ignorar. Mas não tem nada a ver então com a performance do governo nem com as instituições? Vou chegar lá. Estou a dizer os diversos contextos. Este contexto existe e tem a sua influência. Depois, nós temos a responsabilidade de, mesmo nesse contexto, mostrar que estamos engajados em ter instituições fortes. E uma das coisas que ficou aí claro, e foi muito bom, que todos os partidos políticos com assento parlamentar se engajaram no sentido de resolvermos o problema da eleição dos órgãos externos ao Parlamento.
Isto vai permitir com que as pessoas comecem a ver também as coisas de forma diferente. Os partidos têm que se entender nas questões que são fundamentais e que exigem maioria qualificada. Em segundo lugar, também fica claro que nós todos temos que fazer um esforço para que os órgãos de soberania, mesmo com representações que são diferentes, os partidos políticos que existem, para competirem também pelo poder, mas essa competição tem que ter um enquadramento que possa fazer com que os cabo-verdianos se convençam cada vez mais que nós estamos a fazer competição, mas para a melhoria da sua qualidade de vida. Tem que haver competição e tem que haver também tempo para cooperação. Não só cooperação, mas para dirigir-nos aos cabo-verdianos como entidades que estão a fazer o máximo para conseguirem melhorar a sua qualidade de vida, melhorar as condições do país, dar uma perspectiva de futuro, estando na oposição e estando no governo. Converger lá onde é possível. Eu dou-lhe exemplo, por exemplo, relativamente à justiça, aparece como uma das instituições onde o nível de confiança baixou muito. Isso resulta não só também de ataques à justiça, mas resulta também da necessidade de uma maior capacidade de comunicação da própria justiça relativamente àquilo que faz, aquilo que determina, sem entrar em casos concretos de julgamento de processos. E a justiça e os conselhos estão cientes disso. Para além disso, reformas para reduzir a morosidade da justiça, que acaba por minar também a confiança. Portanto, são várias variáveis que têm que ser trabalhadas, porque é nossa responsabilidade dos atores políticos, mas é responsabilidade também social, fazer ver que não há país sem governo, não há país sem parlamento, não há país sem justiça. E essas entidades são fundamentais, não são um encargo à nação, porque criou-se muito essa imagem também populista dos custos da democracia. Dos custos. Dizer que deputados são deputados a mais, então vamos reduzir deputados para reduzirmos os custos. Há governo a mais, vamos reduzir os membros do governo. E não é essa centralidade do problema, até porque se formos ver os salários dos membros do governo, o primeiro-ministro ganha 220 contos por despesas relacionadas com representação e com renda de casa, 220 contos. O Presidente da República, o seu salário bruto são 177 contos, ou 170 contos desde 1997. Portanto, não estamos em sede... O salário mínimo é de 17 mil escudos agora. Sim. Mas não estamos em sede de gente privilegiada que está no governo. No Parlamento, a mesma coisa. Esta noção que bate-se muito é um dos fatores de criar a desconfiança dos cabo-verdianos nas instituições públicas. E no governo dá a impressão que nós somos um conjunto de gente privilegiada que ganha bem e o povo ganha mal. Quando nós precisamos ter governo. Estar no governo não é ganhar dinheiro. A gente tem responsabilidades também pessoais, temos responsabilidades financeiras familiares. Não vivemos num mundo de facilidades nas nossas casas. E isto tem que ser transmitido. O que as pessoas precisam em Cabo Verde também é conhecer mais e melhor a vida daqueles que lhes governam, a nossa vida pessoal, porque cria-se essa percepção, há gente que alimenta essa percepção, isso depois, no fim das contas, cria essa desconfiança. Depois é preciso também mais proximidade, isso é uma das coisas que saiu da nossa direção nacional, mais proximidade, mais cidadão, sendo ele político, mas se apresentar mais como cidadão. E essa proximidade também é uma proximidade que cria confiança. Dr. Ulisses Correia Silva, há muitas vozes, inclusivamente dentro do seu partido, a pedir uma remodelação profunda do governo. Vai-me dizer que a remodelação não se anuncia, faz-se, mas sente que é essa necessidade, depois dos resultados das autárquicas, de mexer profundamente no seu governo? Aliás, até há uma lista a circular nas redes sociais de uma composição do futuro governo. Isso cada um faz a sua lista. É como você é treinador de uma equipa, depois não vai impedir que várias outras pessoas façam a composição da equipa, dizer quem é que joga nesta posição ou joga noutra. Portanto, há essa liberdade das pessoas fazerem. Agora, eu tenho a responsabilidade de definir o governo, a sua composição, de ver que há diversos equilíbrios que têm que ser feitos na composição do governo. Nós, em 2016, fizemos um governo com 12 ministros, sem secretário de Estado. Funcionou durante um ano,
no segundo ano começou a ser um problema, porque não é possível de governar um país com um número tão limitado de membros do governo, e há áreas que não podem ser juntas. Por exemplo, vou-lhe dizer, o Ministério da Justiça com o Ministério da Administração Interna para estar sobre o mesmo ministro, porque tem áreas de conflitualidade institucional e de políticas naturais, várias outras. Portanto, tem que haver uma estrutura funcional. Depois, relativamente aos membros do governo, sim, nós vamos ter mexidas no sentido de garantir eficácia, eficiência governativa e o quadro institucional para que o governo possa... Está a correr contra o tempo, vai ser agora então, não é? Vai ser. Muito bem, Dr. Ulisses Correia e Silva, não temos mais tempo, infelizmente o tempo passa a voar. 1 ano e meio para menos, se calhar, para as legislativas. Que MPD teremos nesse interim até as legislativas? O MPD é forte a nível das suas estruturas, mas o MPD que vai trazer para os cabo-verdianos também aquilo que é a nossa perspectiva para o futuro próximo. Nós vamos organizar Estados Gerais, isso significa um conjunto de encontros, conferências virados para os vários segmentos da sociedade, discutir, porque os contextos alteram-se. A nossa perspectiva 2026-2031, as nossas propostas, os nossos programas e uma grande interação social através do próprio partido, para podermos configurar e conformar o próximo programa de governação para o próximo ciclo.